eu tenho notado a seguinte ponto. As pautas positivas que a gente tem aí, de fim do desarmamento, que não é uma pauta que venha nem de políticos, nem de governo, o fim do foro privilegiado, que muitos brasileiros querem, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas muitos brasileiros pedem isso. Eles têm aquela questão não vem dos políticos, né, eles não têm o mínimo interesse no fim do foro privilegiado, porque eles querem ser julgados pelo STF, e esse é o único ponto no qual eu concordo com o fim do foro privilegiado, o restante eu fico com medo, porque a gente está com o Ministério Público muito esquerdista, e esse é meu medo com relação ao fim do foro privilegiado, entregar os processos na mão desse Ministério Público esquerdista. E que ainda, talvez tenha superpoderes com as 10 medidas, né? Aí eu fico com mais medo ainda. Mas, enfim, você pegar pautas positivas como essas duas, e que não vêm do governo e que a gente apoia. Aí você pega outras pautas, por exemplo, como a reforma tributária, que é algo unânime. Todo mundo acredita que tem que ter reforma tributária, né? Que a gente tem que ter uma simplificação tributária, uma reforma, etc. O federalismo, por exemplo, o pacto federativo, etc. Mas se vier do governo, é como se a gente tivesse proibido de dizer que apoia, né? Eu queria perguntar para o senhor como é que é isso. Eu sei que tem que ter um foco, e nosso foco, principalmente do Nas Ruas, é a questão do desarmamento. Eu foco como... Eu acho que se tiver o fim do desarmamento, a gente vai quebrar um dos grandes pilares da esquerda. Então, eu estou focando principalmente nisso, e na escola sem partido, que acho que são os dois grandes pilares da esquerda hoje. Mas e essas outras pautas que são paralelas e que a gente tem que tratá-las de alguma maneira, professor? As pautas positivas que não vêm do governo, ok, mas tudo que vem do governo a gente tem que rechaçar e fingir que não existe, parece, sabe? A gente não pode nem torcer para que uma reforma tributária aconteça. Olha, é o seguinte, quando você vê essas várias propostas dadas a resolver problemas, todas elas são furadas, porque só tem um problema. O problema é quem está no poder. Né? Se você não muda quem está no poder, não adianta você fazer a reforma tributária, não adianta as 10 medidas, não adianta isso, não adianta aquilo, não adianta nem mesmo o Lava Jato. Entendeu? Quer dizer, você está querendo consertar uns pedacinhos ou está querendo tirar uma classe do poder e botar outra. O problema foi o marxista chamar, você quer uma reforma ou uma revolução? O Brasil não precisa de reforma, o Brasil precisa de uma revolução, não precisa ser uma revolução sangrenta, mas precisa de uma troca geral da classe dominante. Incluído na classe dominante, então, o quê? Não é só quem está no governo, não é uma troca de governo, tá certo? É uma troca, vamos dizer, dos líderes do sistema judiciário, é uma troca dos líderes da educação, uma troca dos líderes da mídia. Nós temos que nos voltar contra tudo isso. Em 2015, o povo sabia disso. O povo estava muito hostil à mídia. E a mídia hostil a ele, evidentemente. Tá certo? Então, agora, se você quer operar dentro do sistema para melhorar uma coisinha e melhorar outra, o que quer que você melhore, você está fortalecendo o sistema. Né? Então, é o seguinte, eu adotaria o seguinte, no momento nós não queremos resolver problema nenhum, nós queremos apenas que vocês saiam daí. Tá? O povo tem que se fazer respeitar. Porque no Brasil, assim, qualquer sujeito que sobe na hierarquia, ele faz um juramento de ferrar com o povo, de desprezá-lo e pisar em cima mesmo. Todo mundo faz isso, e o PT fez igualzinho. Prometia que ia fazer o contrário, mas eles não são tão conscientes quanto eles se imaginam. Tá certo? Então, esse sistema do ajustamento burocrático brasileiro é uma coisa tão corruptora que você entra lá dentro, é assim, entra um ser humano e sai um toco de merda. Tá, é uma máquina que é uma alquimia monstruosa. Entrou no Congresso, falou com o deputado, pronto, já está contaminado. Tá entendendo? É uma coisa horrorosa. Então, e o povo sente isso. O povo sente que está sendo enganado, humilhado. Tá certo? E o povo não está interessado nesses pontos específicos. Este, aquele. Não, ele quer uma troca geral do sistema. Ele está cansado desses personagens todos. Tem que removê-los do caminho e botar pessoas com outro discurso, com outra mentalidade, tá certo? Onde você sinta alguma sinceridade na coisa. Tá? Mas o que você está dizendo, em outras palavras, seria refletido no seguinte: haveria de ter, para não ter uma revolução explícita de armas, a gente teria que contar com 2018, não só a eleição, mas um número muito significativo de novos nomes que ainda não existem para poder substituir esses antigos. Né? Eleger um presidente, enquanto esse sistema está de pé,
é assegurar que, se ele desagradar o sistema, ele será posto de lá para fora. Totalmente. Então, se é amigo do Bolsonaro e quer botar ele na presidência dentro deste sistema, ele não vai... Olha, ali não vai ter um office boy que o obedeça, você está entendendo? Apesar de que, quando o senhor fala de pessoas que falem a voz do povo, hoje o Bolsonaro, dentro do Brasil, dentro dos políticos, ele é o único que fala a voz do povo. Ou que mais fala, pelo menos. É verdade, mas acontece, onde está ele? Ele está na Câmara dos Deputados, ele está na Toca dos Leões. Se você tirar ele dali e botar ele na presidência, aí é que ele está lascado mesmo. Tá? Ele não, veja, ele tem alguma vocação de liderança, mas ele não tem partido, não tem militância, não tem nenhuma força organizada para sustentá-lo. Ele tem aqui eleitorado. Agora, eleitorado dá um palpite a cada 4 anos. Militância dá palpite todo dia. Você lembra o Collor que aconteceu? Quando ele pediu para o povo brasileiro sair às ruas. O povo saiu para falar mal dele. Por quê? Ele fez uma convocação a uma população difusa, que está espalhada. Do outro lado, não. Convocou militância organizada. Então, é claro, isso demonstrou um amadorismo, uma incompetência absolutamente monstruosas. Quer dizer, qualquer político tem obrigação de saber, olha, se você quer fazer uma passeata, então se você não tiver tudo organizadinho antes, não vai sair passeata nenhuma. Se sair gritando para as pessoas vir para a rua, elas não vão. Tá certo? Então, quer dizer, ele mostra que não tem consciência da necessidade de uma militância organizada. Como? O governo militar também não tinha. Né? Eles chegavam lá, de vez em quando falavam alguma coisa na Voz do Brasil, etc., para a população difusa. Você não tinha militância para defendê-los. Tá certo? Então, se você não tem militância, você não tem nada. Você é apenas um símbolo. Então, voltamos ao problema anterior. O problema não é as 10 medidas, o problema não é o fim do foro privilegiado, o problema não é eleger o Bolsonaro. Não. O problema é quebrar o poder do estamento burocrático e dos seus representantes na mídia, na universidade, etc, etc. Ou seja, é uma luta de grande envergadura. Não é um combate pontual. Está entendendo? Se você se perde em combates pontuais, você pode alcançar até vitórias parlamentares. Por exemplo, o pessoal que é anti-abortista alcançou muitas vitórias parlamentares. Tá certo? Mas nós sabemos que hoje a técnica de governo é você fazer um bypass, você passar ao largo do processo legislativo e você impor o que você quiser através de portarias, decretos, etc, etc. Né? Decreto de diretor de departamento, então aquilo que não passou no Congresso acaba passando por outros meios. Por quê? Porque é a dominação geral, é o esquema geral que está corrompido. Não é esse ponto ou aquele ponto. Então tem que atacar o sistema mesmo. Não tem outro jeito.